Pessoal, hoje preciso alertá-los sobre algo que está rolando nos bastidores, algo que terá um impacto enorme no futuro do Bitcoin. Então, galera, poucos sabem desse evento, então deixa eu mostrar o que quero dizer, vou explicar passo a passo. Fiquem ligados do começo ao fim deste vídeo. E aí, galera, trazendo vídeos diários sobre criptomoedas, ensinando como lucrar nesse mercado. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho agora mesmo. Vamos direto ao ponto. No gráfico diário, pessoal, continuamos lutando com essa caixa laranja aqui. No gráfico diário, tivemos 1, 2, 3, 4, 5 velas fechando dentro dessa caixa laranja. Também dá para ver que estamos tendo um padrão meio arredondado aqui, potencialmente sinalizando que os ursos estão assumindo mais controle da ação do preço agora, mas dá para ver que os touros têm tentado nos proteger de não fechar abaixo da caixa laranja. Então, coisas bem interessantes acontecendo aqui. Quais são os diferentes cenários? Os cenários são: ou ganhamos mais impulso aqui no fundo e os touros conseguem força suficiente para romper esse ponto e subir para preços mais altos. Esse é o primeiro cenário e acho que há uma boa chance de que isso aconteça. O segundo é que quebramos esse ponto, os ursos assumem o controle e caímos para os 61 mil na linha laranja, ou até os 59 mil nesta linha. Certo? Então esses são os diferentes cenários. Se virmos o segundo cenário, ou seja, um colapso, acho que será apenas algo de curto prazo e que nós vamos ganhar mais impulso e tentar subir para faixas superiores novamente. Ou seja, se houver queda, acredito que será temporária. Se houver alta, acho que continuará, pois veremos preços maiores para o Bitcoin. Esses são os cenários que analiso agora em termos de níveis de resistência. Sabemos que a média móvel de 200 dias está rejeitando o preço do Bitcoin aqui. Sabíamos desde o início que isso seria um grande problema, então não me surpreenderia ver uma consolidação aqui, talvez uma pequena queda, mas depois ganhando impulso e então finalmente romperemos esse ponto. É isso que acredito que vai acontecer. Veremos preços mais altos para o Bitcoin em breve. Acho que o quarto trimestre será muito otimista. O quarto trimestre começa em apenas 6 dias. Até agora, tudo bem nisso. Os mercados tradicionais também estão ótimos. Estamos consolidando no gráfico diário e o ouro bateu recorde ontem. Os mercados tradicionais também atingiram máxima histórica ontem. Isso é o mercado futuro, mas no regular vimos nova máxima e o ouro tá bombando. O ouro tá disparando, batendo recorde após recorde e isso será ótimo para o Bitcoin, mesmo ele estando um pouco atrasado, mas quando o Bitcoin explodir, aí sim vai ser incrível. Vamos ver ganhos massivos, então não estou preocupado. Já vimos isso antes, vimos isso também anteriormente, quando as ações superavam o Bitcoin, mas quando ele começou a subir, superou todos os outros ativos durante esse período ou ciclo. Então, tudo bem. Por que vemos ouro, mercados tradicionais e otimismo no mercado? Deixe-me mostrar primeiro alguns comentários do Fed. Se as condições continuarem assim, haverá muitos cortes nos próximos 12 meses. Ok, muitos mais cortes de juros serão necessários no próximo ano. As taxas precisam cair significativamente. Essas são algumas das citações postadas ontem, e isso dá ao mercado uma indicação de que veremos mais cortes nas taxas, e mais cortes significa mais liquidez e preços de ativos mais altos. Para a próxima reunião, o mercado espera 50% de chance de corte de 25 pontos base e 50% de 0,5. Veremos. Obviamente a última vez foi 0,5, e se olharmos para o que o mercado espera que até o fim do ano estaremos provavelmente em 4%. Estamos em 4,75% agora. Então o mercado prevê um corte de 75 pontos base até o ano novo. Há 27% de chance de vermos um corte de 1% completo e 22% de chance de vermos cortes adicionais de 0,5% em relação à taxa atual. Por que isso é importante? Porque, lembre-se, as pessoas vão especular sobre isso. Vão tentar adivinhar se o Fed vai cortar X% ou Dilma. Mas, no geral, olhe o quadro maior. Taxas menores significam mais liquidez, o que ao longo do tempo fará nossos ativos subirem. Isso é o mais importante. Não se distraia demais com as oscilações de curto prazo antes e depois das reuniões, especulações, notícias e eventos. Não se prenda muito a isso, pois com o tempo a liquidez fará seu papel. A liquidez vai fluir e nossos ativos vão subir. Então isso é, na minha opinião, o mais importante agora. Tenha suas carteiras prontas e não ligue para as oscilações de curto prazo. Mesmo se virmos um recuo breve, como mencionei, e não rompermos a faixa laranja no gráfico diário, não se preocupe. Acredito que esse é o principal ponto a se observar no momento.
e isso resultará em Bitcoin atingindo preços muito mais altos. Não é conselho financeiro, mas é assim que vejo. Não estou mais preso às flutuações de curto prazo. Desde o início, disse que no fim do verão, acho que começaremos a realmente acelerar e subir. Então vou manter essa visão. Está demorando um pouco mais do que eu esperava, mas continuo confiante nessa perspectiva para os próximos meses. Mas é nisso que acredito. É o que faço e como ajo. Agora, um gráfico importante. 4 vezes na história, vimos a volatilidade tão baixa. Em laranja, temos a volatilidade no mercado de Bitcoin e em preto, o preço. Vê-se que estamos numa fase de baixa volatilidade. A última vez foi em 2023, seguida de alta expressiva. Antes, em 2015 e 2017, houve consolidação similar na volatilidade. E em todos os casos, vimos altas significativas do Bitcoin. Se a história servir de indicador, se repetir ou rimar, estaremos prontos para uma boa alta. Isso é positivo. Agora, em escala macro, por que o ouro sobe e qual a importância disso? O que significa para nossos ativos em Bitcoin? Os preços do ouro subiram 28% em 2024, atingindo o recorde de 2.660 por onça. Isso coloca o ouro no caminho do melhor retorno anual desde 1979, enquanto o Fed prevê um pouso suave. Isso é crucial. O ouro está nos dizendo algo sobre isso? Vamos continuar. Se o ouro fechasse nos preços atuais, seria o melhor desempenho desde 2010. Mas se o ritmo atual continuar, o ouro pode ter seu melhor ano desde 1979. Foi quando o ouro subiu 126%. Então por que estamos vendo isso? Primeiro, as manchetes falam do ouro subindo por tensões geopolíticas, e isso é parte da razão, mas não é tudo, porque mesmo quando as tensões geopolíticas estão mais calmas, o ouro continua subindo. O próximo grande impulsionador dos preços do ouro é, na verdade, o Fed, pois tivemos um corte surpresa de 50 pontos base, mostrando que algo está acontecendo, já que isso é o que o Fed faria normalmente se estivéssemos em recessão. No entanto, o Fed, como você sabe, está prevendo um pouso suave. Então estamos em recessão ou não? O Fed diz que não, mas age como se estivéssemos. É por isso que o ouro está subindo. O real problema é que a dívida está fora de controle. Os juros da dívida estão em 3 bilhões de dólares por dia. Dobrou em 2,5 anos e chegará a 1,1 trilhão no segundo trimestre de 2024. Então, eles têm que cortar as taxas de juros. Isso não é sustentável. Em julho, a dívida federal atingiu 35 trilhões pela primeira vez. Tomaram 280 bilhões a dívida por mês desde janeiro de 2020. É uma crise, e com os cortes, o índice do dólar está despencando. A compra de ouro por estrangeiros. E isso, junto a outros fatores, explica a alta do ouro. As pessoas perderam a fé. O Fed diz acreditar no que faz. Tudo indica que estamos numa espécie de crise ou recessão. Para contextualizar, os gastos do governo do Zelaiwa em relação ao PIB estão no mesmo nível da Segunda Guerra Mundial. O governo está gastando como se estivéssemos em crise. Então, por que estão fazendo isso? Porque nos bastidores tentam nos tirar de uma recessão iminente. Estamos em recessão ou indo para uma, pois as ações do Fed indicam isso. Resumindo, a economia está enfraquecendo. Tensões políticas na Europa e no mundo. Dólar americano no nível mais baixo desde 2023. Cortes nas taxas de juros como em 2008. Déficit do governo em níveis da Segunda Guerra. O ouro sabe. Não é pouso suave. Por isso está subindo. Então, tudo bem. Acho que o Fed vai seguir cortando juros, o que significa que continuaremos subindo. E por que isso é importante? Porque, como a BlackRock diz, Bitcoin é a nova proteção contra riscos globais e eles vão insistir nisso. E por que o Bitcoin não sobe, apesar do ouro subir e da BlackRock falar essas coisas? Pessoal, é só questão de tempo. Acho que o Bitcoin só precisa de um grande rally para ser a faísca. Ok, essa vai ser a faísca. Um pequeno rally será a faísca para acender a gasolina e o Bitcoin pegar fogo e disparar. Então, você quer estar lá antes da faísca. Estamos aqui antes da faísca e é isso que acredito que vai acontecer, pessoal. Então, é isso que tenho para vocês. Muito obrigado por assistir este vídeo e nos vemos no próximo.